O texto dessa noite está no Velho Testamento. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. No capítulo 4, eu quero trazer aqui algumas lições para a nossa vida, para que Deus possa ministrar o seu e o meu coração. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 4. Vamos deixar Deus falar conosco nesta noite. Vocês encontraram? Quero falar a você que está em casa, esta câmera que eu falo para o pessoal da casa, né? Essa aqui, lá em cima. Você que está em casa, meu irmão, nós estamos pregando nesse período novo da nossa vida. Eu nunca vivi isso antes, eu sou pastor há 45 anos, nunca vi isso antes, mas hoje nós estamos falando para o povo que participa, adora a Deus, mas em casa. Mas eu já assisti culto em casa. A gente se levanta, vai na cozinha, pega um suco, volta para a sala, está na televisão um culto, não é isso aí? Está o filho, você dá atenção. Então eu gostaria que você pudesse fazer esse momento o seu culto na sua casa conosco. E deixar Deus ministrar o seu coração. Tenho certeza que essa noite vai marcar muito a sua vida e a vida daqueles que estão em casa. Olha aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta e sobre si os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos. Disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Espírito Santo, aqui está a tua palavra diante dos nossos olhos. Tenha misericórdia de nós. Ministra agora, Senhor, o nosso coração. Fala conosco. Esta é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Que o Senhor possa mover aqui no coração de cada um de nós. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: o Deus que age. Você pode dizer comigo? O Deus que age. Você pode dizer, não estou ouvindo a sua voz, você pode dizer?
Agora sim, o Deus que age. Você crê nisso ou não? Você crê, minha irmã? Presta atenção, meu irmão. Você crê num Deus que age? Um Deus que constrói na crise? No Deus que gera coisas novas, produz experiências transformadoras no nosso coração, independente do contexto que nós estamos vivendo. O texto é muito claro. Havia uma família na época do profeta Eliseu. No Velho Testamento, Deus falava ao profeta. Deus não falava para todos como hoje Jesus, o Pai, fala a todos nós, pela sua palavra. Naquela época falava o profeta. Deus tinha um recado para o povo, Deus usava o profeta e dizia para o profeta: vai e diz isto ao meu povo. E ela foi então, essa mulher, ali estava, na época de Eliseu, havia esta família crente. Vocês lembram o texto? Diz que ele temia muito ao Senhor, ele era um dos servos, discípulos do profeta Eliseu. E o que aconteceu? O que acontece hoje? De repente aquele homem morreu. A Bíblia não diz do que ele morreu. A Bíblia fala o que é significativo. Ele morreu. E agora ele deixa a sua esposa e os dois órfãos, 2 meninos. E o que aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs, é que este homem, como muitos homens, eles fazem dívidas na vida. Eles pegam dinheiro emprestado em algum lugar. E que se morre, ele deixa a dívida para a viúva. Então, minha irmã, toma cuidado, veja o que seu marido está fazendo, que pode sobrar para você. Mas aqui é uma grande diferença. Este homem era um homem temente a Deus, ele servia a Deus, e essa época era uma época da perseguição aos profetas de Deus por Jezabel, o rei Acabe. Um reinado maligno, destruidor, terrível, perseguindo o povo de Deus, especialmente os profetas de Deus. E nessa perseguição, segundo o capítulo 18, que a Bíblia não fala o nome deste homem extraordinário que Deus levou para ele, mas no contexto do capítulo 18 do primeiro livro dos reis, eu li no segundo, no capítulo 4, diz o seguinte: Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Versículo 4, capítulo 18. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Olha o versículo 13. Diz assim: acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, os homens do Senhor? De 50 em 50, numa das covas, e eu os sustentei com água e pão. Irmãos, a minha exegese desse texto é que Obadias fez uma dívida para pegar um dinheiro que ele não tinha, para sustentar 100 homens, para que eles não fossem mortos, homens de Deus, homens preciosos. E como ele não tinha dinheiro, ele não buscou esse dinheiro para si, ele buscou esse dinheiro de algum lugar, alguém que emprestava dinheiro para ter dinheiro suficiente para cuidar, para alimentar, para proteger 100 homens, e não sabemos quantos anos isso durou.
Caso contrário, aqueles profetas seriam mortos. Então, meus irmãos, é impressionante. Morre este homem, deixa uma dívida. E na tradição daquela época, não tinha dinheiro para pagar a dívida, pagava com os filhos. Leva os filhos embora, para ser escravos. Você imagina aqui, o quadro que nós estamos vivendo. Uma mulher, a mulher nessa cultura, ela não tinha profissão, não trabalhava fora, não recebia aposentadoria, não tinha nenhuma habilidade para trabalhar fora. Naquela cultura, infelizmente, o lugar da mulher, o papel da mulher é apenas ser mãe. Quanto mais filhos ela tivesse, mais abençoada ela era. Quando não tinha filho nenhum, ela entrava em crise, como Ana, que não conseguia conceber, até que ela chorou aos pés do Senhor e Deus deu Samuel. Como outras mulheres da Bíblia. Então, presta atenção, mulher, naquela cultura, viúva, se ela não tinha profissão e trabalho, ela não poderia gerar sustento e condição de uma vida digna naquela ocasião. E terceiro, pobre. Agora, mais impactante, e nós sabemos disso, ninguém ama filhos como a mãe. Eu sou pai e sou avô. E nós pais, nós amamos nossos filhos. Claro que nós amamos. Mas pai nenhum ama filho como ama mãe. O amor de mãe é diferente. O amor de mãe começa na concepção. O homem está viajando e a mulher ficou grávida. Dele, claro. Ela começa a sentir alguma coisa. Daqui a pouco começa a barriga a crescer. Começa todo o processo. Agora ela começa a pensar no processo do enxoval. Para essa criança que vai nascer, começam dores. O pré-natal. Na verdade, o processo dessa criança no corpo da mãe é um processo longo, lento, e nós sabemos a dor do parto, o sofrimento do parto. Até o dia maravilhoso que nasce essa criança. E a alegria da mãe que pega esse bebê. Todo bebê nasce muito feio, não é verdade? Eu já fui visitar bebezinhos, porque eu sou pastor há muitos anos. Chego assim no hospital para ver o bebê, a mãe toda encantada. Pastor, veja que lindo meu filho. Eu olho para aquela criança e falo, não vejo beleza nenhuma, um moleque feio. Mas para a mãe é uma coisa maravilhosa. É o amor da mãe. Se há alguma penitenciária aqui por perto, se quinta-feira é o dia da visita e começa às 15 horas da tarde, dá uma passadinha. Às 14h30, às 14 horas, em frente à penitenciária. Veja quantos homens lá estão e conta quantas mulheres lá estão. Lá estão as mães. Para ver o filho que é um homicida, o filho que é um ladrão, um filho que não vale nada, um filho que aprontou na vida, fez essa mãe chorar muitas vezes e não dormir muitas noites, mas quando ele está preso, lá está a mãe, e ela leva tudo que o filho pede. Na hora da visitar, essa mãe vai, abraça aquele filho, que nem banho direito toma, no meio de tantos homens feridos, lá ele está, e ela beija esse filho, abraça esse filho, porque grande é o amor de mãe. E o marido fala, você vai outra vez visitar aquele vagabundo? Mas lá está a mãe. Veja o estado, a condição desta mulher, que bate a porta da sua casa, e abre a porta. Chegaram os credores e disseram, venceu o prazo do pagamento, seu marido não nos pagou, e nós viemos aqui para levar embora os seus 2 meninos. Ela só não teve um infarto, porque ela era mulher crente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é num quadro desse que Deus começa a agir, que Deus age. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é um Deus que tem atributos que só Ele tem, como os atributos que não são incomunicáveis,
como atributo da onisciência, da onipotência, da onipresença. É um Deus que não nos desampara, que nos amou de maneira tão maravilhosa na pessoa de Cristo, para alcançar você, alcançar a mim, e ser o Redentor da humanidade, e gerar vida nova no nosso coração. E aqui há algumas lições para você e para mim nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai agir de maneira poderosa na sua vida nesta noite. Quais são as lições desse texto para você e para mim? A primeira lição está no versículo 1. Na crise, presta atenção, na crise, buscar ajuda certa. Diga isso comigo, na crise. Mas gente, vamos lá, vocês podem falar de máscara, eu posso ouvir sua voz. Na crise, buscar ajuda certa. O que acontece com essa mulher? Essa mulher não vai no prefeito da cidade pedir dinheiro emprestado. Essa mulher não vai nem num outro homem alguém que pudesse emprestar dinheiro para ela. Ela não procura ninguém. Na crise, essa mulher vai diante de Deus. Essa mulher vai ao Deus Todo-Poderoso para que a sua dificuldade ela seja sanada, porque ela sabia que somente Deus poderia ser a resposta daquele momento de aflição e de dor, quando homens vieram para levar os seus 2 meninos, que ela amava e era a esperança dela, da sua família, porque aqueles meninos iam crescer. E agora, ela vai a quem? Ela vai a Deus. Ela vai ao profeta, porque Deus falava ao profeta. Ela não sabia falar com Deus. Não era assim que Deus comunicava as pessoas com Deus naquela época. Falava ao profeta. Ela foi a quem? Ela foi no profeta Eliseu. Irmãos e irmãs, grande desafio da nossa vida é o que vamos fazer, o que fazemos quando a crise bate. Quando aquilo que você menos espera chega na sua casa. Quando você nunca esperava, descobre uma enfermidade no seu corpo. Você ouve uma notícia terrível. Os negócios, seu marido chega e fala: mulher, a situação não está fácil, não sei o que vou fazer, achei que daria conta. O que é que se faz? Quando o pai e a mãe descobrem que o filho descobriu tarde, ele está fazendo uma opção sexual errada na sua vida. Ela criou o filho como homem, e agora ele fala: pai e mãe, eu decidi, eu quero ser mulher. Alguns meses atrás, meu pai tem 92 anos de idade, minha mãe 89 anos. Ontem à noite, quando eu preguei aqui, eu falei da saúde de meu pai é lúcido. Ele me lembra algumas coisas que eu esqueço, imagina só. Filho, você lembra, tem esse compromisso. Tem uma multa que chegou aqui, você me levou no médico, e você parou no lugar errado, a multa chegou, queria que pagar você porque você estava dirigindo o meu carro. O velho é danado, falou: pai, mas eu estava lá para levar o senhor no médico, o carro é seu, eu não estava lá passeando. Não, você dirigiu, quem dirige tem que saber, tem que parar no lugar certo. 92 anos de idade, ele está certíssimo. Uma das cuidadoras de meu pai. Uma mulher muito crente. De uma igreja com a irmã nossa na cidade. Ela chegou, falou para mim: reverendo Osni, eu preciso parar de trabalhar aqui. Estou passando por uma luta muito grande na minha vida. Eu preciso dar um pouco de tempo lá em casa. É uma excelente cuidadora. Nós temos uma mulher que fica durante o dia e outra que fica à noite, porque minha mãe já não faz quase nada mais. Ela está com um processo de Alzheimer. Meu pai sabe de tudo, mas meu pai tem a mente boa, mas as pernas com dificuldades. Ele não caminha, ele precisa de alguém para levar no banheiro, para levantar, cadeira de roda, para deitar. E minha mãe é uma parceira, mas se eu almoço com ela daqui 20 minutos, eu falo: tudo bem, mãe? Já almoçou? Ela falou: filho, não, ainda não. Eles não podem ficar sozinhos. E essa mulher veio e disse: até peço oração, ela sabe que eu sou pastor. Descobrimos que o nosso filho
fez uma opção diferente da sua sexualidade e chorava. Eu não podia fazer outra coisa a não ser fazer o acerto daquela irmã e orar por ela. Na crise, irmãos e irmãs, buscar a ajuda certa. O crente, na dificuldade, porque a crise bate na porta de todos nós, em nenhum lugar Jesus disse que o crente não tem dificuldade. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É para ter ânimo, é para olhar para Ele, buscar graça nele e força nele. Esta mulher na crise buscou socorro em Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa agora me ouvindo nesse momento. Você que faz parte desse culto, qual é a dificuldade, a luta, nessa época de pandemia, nessa época de tantas surpresas, quantas pessoas estão morrendo, gente ligadas a nós, quem você nunca imaginou. Do nada essa pessoa pegou esse vírus, foi para o hospital, entubou, morreu. Nossa igreja é uma igreja grande, já perdemos 12 pessoas por Covid. Recentemente eu sepultei com os pastores a esposa na terça-feira e no sábado sepultamento dele. Os dois estavam na mesma CTI, UTI do hospital da Santa Casa em Londrina. Os dois no mesmo CTI. Morreram, foram para a glória porque eram gente muito crente. Mas não, ninguém, eles acho que se encontraram no céu, porque ninguém viu quem morreu primeiro, quem morreu depois. Na crise, na dificuldade, na luta, seja qual for, em que área for da nossa vida, onde buscamos a nossa ajuda. Que às vezes podemos buscar no lugar errado. Muitas vezes podemos buscar com pessoas erradas. Podemos bater em portas erradas, de maneira errada. Mas essa mulher, essa experiência, esse texto nos ensina que é no Senhor, é em Cristo Jesus, que comunica conosco o lugar que vamos no momento mais difícil da nossa vida. Mas aqui é uma segunda lição. Versículos 2 e 3, aprendemos a seguinte lição: do pouco precisamos esperar muito. Olha o que acontece. A mulher vem pedir ao profeta e traz o seu problema. E ele faz uma pergunta para ela, que ela foi lá porque ela não tinha resposta. Que hei de fazer para você? Não sei o que o profeta queria fazer na vida daquela mulher. Talvez ele queria aqui atiçar a fé daquela mulher, para ela pensar. Ela ficou olhando para ele naquele diálogo. Ele faz a segunda pergunta para ela, viúva, pobre, angustiada, sozinha, credor na porta, querendo levar os 2 filhos, e ele pergunta: o que é que você tem? O que é que você tem em casa? E meus irmãos e minhas irmãs, quando o profeta levantava as questões, certamente preparava o seu coração para dar uma palavra que do pouco tinha que crer que muito viria. Você acredita? Diga amém. E aquela mulher disse a verdade. Quando ela saiu, ela sabia que ela não tinha tomate na geladeira, ela não tinha leite na geladeira, ela não tinha ovos na geladeira, ela não tinha legumes na geladeira, ela não tinha nada na geladeira. Ela tinha um pouco de óleo. Talvez um pouco de óleo que pudesse ser a quantidade para a última refeição, não sei com o quê, para sustentar aqueles 2 meninos, porque os meninos, quando começam a crescer, eles comem muito. E ela disse, eu tenho apenas uma botija de azeite.
Irmãos, aqui é uma lição tremenda para a nossa vida. Eu quero começar dizendo o seguinte: Deus usa o que nós temos. Deus opera do pouco que nós temos. Eu fico preocupado com aqueles crentes que não têm nada, não oram, não jejuam, não faz nenhuma campanha, que não evangeliza ninguém, não abre a sua casa para falar para ninguém, ou estudo bíblico. Na nossa igreja, Londrina é uma igreja em célula, toda casa nossa é uma casa aberta para uma célula. Há mais de 20 anos faço célula na nossa casa. No começo, lá em casa, nossa sala tem 2 ambientes, tem 2 sofás. Um é verde mais escuro e o outro era branquinho. 2 ambientes, quando chegava a gente. Nossas filhas casaram. A gente quase não entra naquela sala mais, porque tem uma sala de televisão, um outro sofá na outra sala. Mas veio o desafio. Eu disse para a Wanda, vamos fazer aqui nessa sala grande, a nossa célula. No começo era uma célula que nós fazíamos juntos, depois cresceu, tinha que multiplicar, ela ficou lá e eu fui para outra casa. Para não fazer 2 vezes lá em casa. E aquele sofá, que era branquinho, ele ficou acinzentado e está quase preto. E recebe gente toda semana. Chega com a mão suja, passa o braço, que trabalhou o dia inteiro sujo. Você abre a sua casa. O importante não é manter a casa linda, o sofá branquinho, o importante é mandar para Deus algo que você tenha para Deus. Vidas se converteram. Quantas pessoas naquela sala, naquele sofá, que foi molhado por lágrimas, eles tiveram uma experiência profunda com Deus, uma resposta de oração. Não importa, a gente pinta outra vez, troca esse sofá, porque tem mulheres que idolatram a casa, a sala, ninguém pode entrar. Os filhos, coitados, levam o puxão de orelha quando entra e senta naquela miserável sofá ou cadeira. Não sei se você conhece, irmão, gente assim. Deus usa, irmãos, o que nós temos. Porque o profeta perguntou: o que você tem em casa? O que é que você pode dar para Deus hoje? Seu coração é de Deus, sua vida é de Deus. Você tem usado a sua vida para Deus? Deus tem alguma coisa que você possa dar para Ele? Ele sabe que é dele. Moisés estava conduzindo o povo. Deus falou: Moisés, leva o povo embora aqui do Egito. Um povo escravizado, irmão, escravo não tem liderança. O escravo não tem vontade própria. O escravo não sabe nada. Ele não decide nada, ele não é líder. O escravo não lidera ninguém, porque ele foi mandado a vida inteira, ele obedece o que se manda fazer. E Moisés lidera esse povo que não sabia nada, seguia Moisés. Depois das pragas, e Faraó teve que liberar o povo, e atrás ia o exército totalmente equipado, forte, para impedir o povo, porque Faraó queria esse povo escravizado, trabalhando de graça para o sistema, para o governo egípcio, mas Deus queria levar esse povo para uma terra tremenda e maravilhosa. E chega um ponto que não tem jeito, na frente o Mar Vermelho e atrás um grande exército. E agora? E agora? Quem que vai atravessar? Não tinha como atravessar, não tinha grandes navios aportados para transportar o povo para o outro lado do Mar Vermelho. E atrás ele podia visualizar a poeira que levantava dos cavalos, dos carros, exércitos do povo, dos guerreiros armados. E agora Moisés só tem uma solução: falar com Deus. E Deus sabe. Moisés tinha uma vara. O que Moisés tinha era uma vara na mão. Irmãos, eu nunca soube que vara tocado na água separa rio e mar. Mas na mão de Deus, Ele é um Deus que age. Ele usa uma vara
E vamos ver daqui a pouco como ele usou aquele azeite. E Deus fala para Moisés: Moisés, toca. Moisés, toca agora esta vara nas águas. Porque se Moisés não tivesse vara, como que ele ia atravessar o Mar Vermelho? O que você tem que Deus pode usar, meu irmão, minha irmã? E o texto é extraordinário, vocês conhecem. Ele toca, ele obedece, ele tinha na mão, ele toca e as águas se dividem. E diz o texto que o povo de Israel atravessou a pés enxutos e passou do outro lado. E quando veio o grande exército de Faraó, Moisés levantou a vara, as águas fecharam quando estavam atravessando e todos morreram. Irmãos, há muitos exemplos na Bíblia que Deus usa o que nós temos. Sansão tinha uma queixada de jumento, pedaço de osso de um jumento, que ele viu caído ali, e ele pegou aquela queixada. Ele não tinha praticamente nada, ele tinha aquela queixada. E diz o texto que ele matou 1000 filisteus que vinham para destruir o povo de Israel. Aquele menino, naquela tarde, quando o povo estava com fome, e Jesus disse para os seus discípulos, naquela região onde ele disse o sermão do monte, Jesus disse, quando eles falaram: Senhor, tem que mandar esse povo embora para casa, o sol está declinando, e a viagem para alguns é longa. O Senhor diz: dá-lhes voz de comer a esse povo, porque a caminhada é longa. E disseram: Senhor, nós não temos nada, nós não temos nada, Senhor. Como alimentar essa multidão? Até que um deles descobriu um menino. Ele tinha ali os peixinhos e os pães. E Jesus usa o que eles tinham: 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, minha irmã, eu nunca soube que 5 pães e 2 peixinhos pudessem alimentar. Não foram 5.000 pessoas, foram 15.000 pessoas. Ali estava a família. Mãe não larga filho para trás. Tinha marido, tinha mulher, tinha filhos, uma multidão. E diz o texto que todos comeram. Imagina, irmãos, um sanduíche de pão com peixe. Peixe gostoso como o peixe aqui do restaurante Jagada. Que restaurante top. Sanduíche de pão com peixe. O povo comeu. Comeram, fartaram. Jesus usou o que eles tinham. O que nós temos? O que você tem, minha irmã? O que você tem, meu irmão? Deus vai usar o que você tem. Se você não tem como Ele usar. Você quer um milagre? Ele tem que usar o que você tem. E no caso nosso, meus irmãos, que nós somos cristãos, o que Ele mais quer usar é a nossa fé. Ontem à noite eu preguei sobre fé aqui. Se eu não tenho fé, se eu não creio, se eu não estudo a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, se eu não faço nada, se eu não tenho nada, a Bíblia para mim é um livro que eu tenho dificuldade de caminhar por dentro dela. Como que Deus vai fazer um milagre na minha vida? O povo de Israel não aguentava mais a provocação dos filisteus. E tem muitos exemplos e quero encerrar com esse, por causa do tempo. Saul, ele era o rei de Israel. Diz que ele tremia como uma vara verde porque um grande gigante filisteu chamado Golias vinha sobre o povo de Israel. Fez vários dias, provocando. Vinha sobre o povo, destruiu o povo. E o povo sem nenhuma condição. O povo de Israel não sabia o que fazer. Todo mundo com medo, o rei com medo, Saul, um acovardado ali naquele momento. Até que aparece, porque foi levar uma comida para os irmãos que estavam ali, fazendo parte da tropa do povo de Israel. 2 irmãos de Davi. E Davi era o menor, o mais fraco. Experiência
de um menino que pastoreava o rebanho de seu pai. E quando ele viu aquilo, esse pequeno menino, ele ficou incomodado com o insulto do grande Golias contra o povo de Deus. E ele se ofereceu. E o rei então falou: vamos colocar aí uma armadura para você lutar contra aquele homem. Você não tem habilidade. Os irmãos deram uma armadura nele. Você veio fazer aqui, menino? Você não tem experiência nenhuma. Tem que vir estar na casa do pai. Você veio fazer aqui. Ele experimenta aquela armadura. Aquilo não dava, era grande demais. Ele se sentiu incomodado. Ele falou: arranca isso daqui. Eu vou lutar com aquilo que eu tenho. E ele pega apenas algumas pedras e põe na sua funda. E quando Golias vê o menino sem nenhuma estatura maior, usando uns shorts e um tênis e uma camiseta regata, vindo com apenas um tipo de um estilingue na sua mão, aí que ele zombava mais do povo. Ele disse: você pode vir contra mim com as suas espadas, com toda a sua força, mas eu vou ao seu encontro em nome do Deus Todo-Poderoso. E rodou, e girou a sua funda, e foi a primeira pedra, e a primeira pedra penetrou no único lugar que poderia bater, na cabeça do grande Golias. E ele caiu, ele corre, tira a espada do grande vencedor guerreiro Golias, e mata e o destrói. Como que Deus ia fazer se Davi não tivesse as pedras e a funda? O que nós temos? E o texto diz: o que você tem em casa? Irmãos, Deus quer usar o que nós temos. Ele quer fazer coisas que você nunca imaginou. Hoje é noite de libertação, irmãos, é noite de milagre. Ele quer fazer algo novo na sua vida. 59 anos dessa igreja, irmãos, para marcar essa história do poder de Deus na sua vida. Você quer isso? Diga amém. E essa mulher então entendeu que o profeta estava dizendo: do pouco ela tinha que esperar muito. Sabe, irmãos, se nada oferecemos para Deus, Ele não tem nada que Ele possa usar. Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas o que é que nós temos trazido dentro do nosso coração? Ele pode usar o pouco que nós temos, aquilo que é tão significado, e usando essa coisa pouca, transformar isso em algo grande, poderoso, maravilhoso e extraordinário. Ele quer fazer isso na nossa vida. Se você quer nisso, diga amém. Mas há uma terceira lição nesse texto. A lição é esta, está no versículo 4 a 6. Quando ele disse: olha, eu tenho um pouquinho de azeite, ele falou: então é o seguinte, começa com o versículo 3. Então você vai para casa, pega vasilhas vazias. Ele diz o seguinte: não poucas. Ele falou: não poucas, porque nós somos assim tão, às vezes, irmãos, acomodados, que a gente faz um pouquinho, a gente já fez tudo. A gente começa, a gente desiste. Conheço gente que começou uma campanha de oração. Nossa igreja de Londrina faz muitas campanhas de oração. Nós fazemos cada 7 semanas uma campanha de oração. Num culto, a terça-feira, chamado Culto da Libertação. Nós vamos fazer agora uma campanha chamada Campanha Lar de Paz. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus no Lar de Paz. Cada pessoa da célula vai buscar 1, 2 famílias para levar uma palavra de paz. Eles não são evangélicos, eles não entendem outra linguagem, queremos levar Jesus para eles, mas a paz todo mundo entende. Nós estamos vivendo num mundo difícil, de agonia, de incertezas, de pandemia, e todos participam, todos. Agora mesmo, sentado no banco aqui, quem me ligou tem 2 procuradores da República em Londrina. Um deles se converteu recentemente em uma das nossas células. É um crente fervoroso, animado, vai liderar uma célula agora, não perde a célula dele. Ele é procurador da República. Deus quer alcançar todos. Então, vai lá. E falou o seguinte: junta vasilhas. Então, irmãos, aqui está uma terceira lição: crer no milagre sem questionar. Diga assim comigo: crer no milagre
sem questionar. Porque nós questionamos demais, irmãos. Você já percebeu como nós colocamos dificuldades? Antes de nada, a gente começa a ver problema, dificuldade, isso é impossível. Eu ensinei isso na nossa igreja, irmãos. Antes de nós perguntarmos, vamos dizer, vamos fazer, depois a gente vê como resolve a dificuldade. Não fala, não posso. Porque Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então não fala, eu não posso, você pode. Não diga, eu não consigo liderar uma célula na minha casa. Diga, eu posso. E ele disse para a mulher, então é crer sem questionar. Quem faz a obra é Deus, é Jesus, você crê nisso ou não? É o Espírito Santo. É crer sem questionar. Olha o que diz o texto. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Irmãos, eu fico imaginando o que você faria se você fosse ao profeta e falasse isso. Você ia falar assim, acho que o profeta está ficando gaga. Eu vou lá, eu estou com uma dificuldade, meus filhos vão ser levados embora. Há uma dívida, meu marido morreu. Minha esperança são esses meninos, o profeta manda eu pegar vasilha vazia na casa dos meus vizinhos, eu não quero lata vazia na minha casa, eu preciso de pagar a dívida. Irmãos, às vezes as coisas de Deus não fazem sentido no momento, mas Deus quer ensinar uma grande lição para cada um de nós. Você crê nisso ou não? E ele falou outra coisa, junta a vasilha, entra na sua casa, fecha a porta, fecha as janelas. Irmãos, nas comunidades pequenas, cidades menores antigamente, as mulheres ficavam muito nas janelas, lembra disso? Enquanto o feijão estava cozinhando, enquanto o pão fazia o pão tinha que crescer, enquanto estava o forno esquentando, eu ficava na janela, sabia tudo, aí outra vizinha saía lá, elas falavam a fofoca inteira da cidade. Não dá para você ficar fazendo coisas grandes perto de gente incrédula. E não falta gente para desanimar você. O que não falta é gente para dizer para você, ó, isso aí é o caminho errado. O profeta falou, fecha as portas, fecha as janelas e entra. Ele estava dizendo, você crê no milagre e não questione. E o que ela fez? Ela pegou o menino mais velho, falou, filho, pega a rua de baixo que ela é um pouco maior. Eu vou pegar a rua aqui de casa, porque eu conheço bem todas as minhas amigas dessa rua, e você, filho menor, pega a rua de cima. Vai pedindo, a mãe te pediu para pegar uma vasilha, só tem aqui lata de 20 litros, só o que tiver aí, baldes, o que o senhor tiver, o senhor empresta, depois ela devolve para a senhora. E as vizinhas que ficam nas portas, nas janelas, vendo o que está acontecendo, são as curiosas, começou a ver todo mundo chegar com um monte de lata dentro de casa. E o profeta sabia disso. Mas ela entrou, ela obedeceu. Ela não estava entendendo nada, mas ela estava tão somente sendo obediente. Fechou as portas. E porque ele falou, entra, fecha as portas, você e os meninos lá dentro. E você começa a derramar o seu azeite dentro dessas latas vazias. Irmão, talvez uma botija fosse o tamanho desse copo de água aqui. Nada mais do que isso. E ela podia falar, o profeta mandou pegar tanta vasilha, mas e derramar a primeira, não vai mal encher o fundo daquela lata. Crer no milagre sem questionar. Nosso Deus faz coisas que a ciência não explica. A questão é a nossa fé, a nossa obediência. O que ela fez? O que ela fez? Ela obedeceu. Então ela falou, filho, eu vou ficar aqui, vou ficar com a botija, você vai trazendo a lata e você, filho, coloca embaixo. E ela começou então a derramar o azeite. Aquela lata encheu.
O menino estava ali, pegou, ela levantou a botija, colocou do lado, outra vasilha. Ela encheu e foi sucessivamente um processo do enchimento. O azeite não parava de escorrer até quando o menino falou o seguinte: não tem mais vasilha. Aí diz o texto, e o azeite cessou. Irmãos, essa lição mostra aqui o seguinte: se essa mulher tivesse buscado mais vasilhas, é ter tido mais óleos, mais óleo, mais óleo. E nós temos que crer no milagre, sem questionar. Nesta noite aqui, eu não sei a realidade de cada um de vocês. Vocês estão aqui hoje, eu não sei. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade. O que incomoda a sua vida nesse exato momento, se é enfermidade, se é doença na sua vida, na sua casa, se é falta de trabalho, dificuldade no casamento, problema com seus filhos, eu não sei. Situação financeira está difícil, eu não sei. Eu só quero dizer o seguinte: nós temos um Deus que age. Você quer Deus, diga amém. E para encerrar, tudo cheio. Para sair do lugar foi uma dificuldade. Os meninos, pernas curta, tudo cheio de lata, cheio de óleo. Para não colocar o pé dentro de alguma delas, é que a maior dificuldade para andar e ela também para sair de casa. Vem, filho, cuidado. Vamos falar para o profeta que eu estou cheio de óleo lá em casa. O que eu vou fazer com esse óleo? Eu fiz o que ele pediu. Eu nunca vi isso, me mandou, encheu tudo, todas as vasilhas estão cheias de óleo. E diz então, irmãos, o versículo e a lição é essa: Deus nunca nos dá pouco, Deus nos dá com abundância. Você quer nisso ou não? Amém? Deus nunca nos dá pouco, Deus nos dá com abundância. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, nossos avós, pode ter poucas exceções, não viveram a vida que nós vivemos. Eles não tinham o que nós temos. Deus não nos dá pouco, Deus nos dá com abundância. Acabei de visitar semana passada em Curitiba um irmão da Igreja Central que foi para Curitiba. Eu falei assim: André, eu queria encontrar com você, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a cidade de Curitiba. Encontrei com ele. Ele falou: você pode chegar no meu escritório? Eu falei: com prazer, passa o seu endereço. Eu fui de avião, tive que usar Uber o tempo todo lá, para me localizar, para ir para lá e para cá. Peguei, coloquei o endereço, chamei Uber. Uber levou uma região nova, na região mais sofisticada de Curitiba. Toda a cidade tem uma região que está crescendo, fica mais cara, sofisticada, casas grandes, tudo, apartamentos grandes, tudo é 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões de reais. Falei: nossa, onde que o André foi parar, gente? Olha isso aqui. Eu falei: escute, é uma região que eu não conhecia. Chegou no endereço. Eu desci, lá estava o escritório do André, o portão estava aberto, ele desce. Ô, André, coisa maravilhosa. Comecei a conversar com o André. Ele foi para Curitiba porque não tinha trabalho para ele em Londrina. Um moço novo, 32 anos de idade. E ele falou: reverendo, o senhor lembra a minha situação lá em Curitiba? Situação difícil, eu estava sem dinheiro. Mudei para Curitiba, um filho, minha esposa, um carro velho. Eu vim para Curitiba. Tive um direcionamento de Deus para vir para Curitiba, eu não sabia o que eu ia fazer em Curitiba. Mas o crente, irmãos, age assim. O que Abraão fez foi assim: sai, ele foi para onde ele nem sabia. Ele começou a mostrar: André, ele falou: Venosni, Deus me deu uma ideia, eu abri uma empresa aqui. Ele é engenheiro agrônomo. Eu abri uma empresa
Só para o senhor saber, o ano passado, na crise, eu faturei 5 milhões de reais. Eu tenho 35 funcionários. Eu estou com várias possibilidades agora. Creio que esse ano vai ser um ano muito grande para mim. Minha história mudou. Deus faz isso. Você crê ou não? Você crê ou não? Deus faz isso. Do pouco, Deus nunca nos dá pouco. Deus nos dá com abundância. O que aconteceu, irmãos? E estou caminhando para o encerramento. Ela vai no profeta. Olha o que diz o texto. Versículo 7. Então foi a viúva e fez saber ao profeta, o homem de Deus, o que havia acontecido. Olha, os vizinhos estão reclamando, está só cheirando óleo em todo o quarteirão da minha casa. Eu não aguento mais o cheiro de óleo, que eu vou fazer com tanto óleo em casa, profeta? Ele falou o seguinte: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E diz o seguinte: e você e os seus filhos vão viver do resto do dinheiro que vai sobrar. Vai dar tanto dinheiro, esse azeite multiplicado, que você vai pagar a dívida aos seus credores. Os meninos vão ficar em casa e o Deus já providenciou para você a faculdade dos seus meninos. Eles vão estudar, você vai ter dinheiro para pagar, eles vão ter uma profissão e a sua vida será uma vida digna, porque você foi obediente ao Deus Todo-Poderoso. E a história desta mulher mudou, porque Deus nunca nos dá, irmãos, pouco, mas Deus nos dá em abundância. Que nisso diga amém. O Deus que age, irmãos, eu creio nisso, eu creio nesse Deus. O pastor falou uma coisa aqui. Fiquei 35 anos na mesma igreja. Numa mesma igreja, 35 anos, irmãos, não é 10 anos, não é 10, é 35 anos, é muito tempo. Você cansa. Você vê nova liderança. Você não tem mais as mesmas forças que quando eu cheguei lá, quando eu tinha 32 anos de idade. Não vou envelhecer a igreja comigo. Preparei um monte de pastores para tocar para frente. Quero abençoá-los. Mas, irmãos, a obra de Deus na vida de um homem só termina quando ele morre. Eu estou indo com a minha mulher sozinho para uma nova cidade. Amo a minha igreja, amo a igreja de Londrina. Lá estão nossas filhas e meus pais. Mas eu posso pegar o avião, posso vir de carro. Eu estou como essa mulher, eu tenho uma botija de azeite, mas estou vendo uma grande obra de Deus naquele lugar. Isso é uma verdade em todas as áreas da nossa vida e poderá ser na sua vida, porque nós cremos num Deus que age. Tudo é possível aquele que crê. Agindo Deus, quem impedirá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, quando nós vivemos na dependência de Deus, ouça isso aqui, minha irmã e meu irmão. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós estamos na dependência de Deus, não tem o que Ele não possa fazer. Hoje essa igreja está completando 59 anos, 59º ano. Vocês estão aqui um mês sem culto presencial. Hoje Deus abençoou e vocês vieram aqui. Vocês são vitoriosos, vocês não estão com medo do Covid, vocês estão se cuidando. Mas o nosso Deus é o Deus que nos protege do Covid. É o Deus que nos ampara na hora da tribulação. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa tribulação. Esse é o Deus poderoso que quer fazer na sua e na minha vida um grande milagre. Ele quer fazer isso nesta noite. Você quer isso? Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero fazer um apelo aqui hoje à noite. Você não precisa vir aqui à frente, porque nós estamos com essa questão de distanciamento. Eu só vou pedir que vocês se coloquem em pé. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu não sei qual é a luta da sua vida, da sua família, do seu trabalho, que passa no seu coração. Quero que você, meu irmão, deixe Deus usar o pouco que você tem. A semelhança dessa mulher, e na crise, ela procurou ajuda no lugar certo, ela foi para Deus. E é na presença dele, porque Cristo Jesus
Quando ele foi na cruz, ele pegou o seu pecado, a sua dor, o seu sofrimento, a sua miséria, e lá naquela cruz, ele fez a expiação, o seu sangue foi derramado. Ele disse: tudo foi consumado. Jesus fez isso por nós. E Ele é aquele que hoje pega o pouco que nós temos, Jesus Cristo, o nosso pastor, que um dia nos salvou você, salvou a mim, e nos deu uma nova direção na vida. Meu irmão, minha irmã, esse é um momento muito especial na sua vida. É uma questão de crer. Aquela mulher, ela creu e não questionou. Depende de você. Pai, nós estamos aqui nesta noite, dando graças por esse rebanho maravilhoso, por esse povo de Deus, que o Senhor tem reunido nesse lugar, nessa cidade. E o Senhor tem promessas grandes, maravilhosas para esse povo, para essa igreja. De maneira muito especial, Senhor, eu começo a orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, aqueles que estão em casa, e você que está em casa, você poderá fazer a mesma coisa. Você pode se colocar de pé, se estiver na sala, no quarto, se você estiver no seu escritório, onde você estiver, chama a sua família, é hora de experimentar um milagre na nossa vida. Ele quer agir. Ele não vai agir, irmãos, na nossa acomodação, Ele não vai agir na nossa incredulidade, não tem como. Ele vai agir no momento que nós nos levantamos em confiança, e nós estamos dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é a resposta dessa situação, o Senhor é o remédio para a cura deste mal, o Senhor é a porta que se abre nesse negócio, é o Senhor, que se o Senhor não agir, nada vai acontecer. Mas nesta noite, Senhor, pela fé, eu estou me colocando na condição de Moisés. Eu lanço sobre as águas a minha vara. Eu faço isso em nome de Jesus. Não sei qual é a sua necessidade. Coloque de pé onde você estiver, meu irmão, minha irmã. Pode ficar de pé. Você quer experimentar o poder de Deus? Pode ficar de pé. Onde você estiver. Eu quero, nesse momento, pedir que Deus faça o sobrenatural na sua vida nesta noite. Quem sabe uma situação que está encruada há tanto tempo, uma situação que não sai, não vai nem para frente nem para trás, parece que emperrou, para que Deus possa liberar a situação na sua vida nesta noite. Quem sabe você está lutando com uma enfermidade há muito tempo, alguém da sua casa, você está numa indecisão sobre algo, minha irmã, há algum tempo. Você sabe, hoje à noite, para Deus liberar isso na sua vida, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, comece a falar com o Pai aí, fala: Senhor, eu te agradeço, porque eu creio num Deus que age. Diga para Ele: eu creio num Deus, eu creio em Ti, Pai, Tu és o dono de todas as coisas, o Senhor move de maneira poderosa, ninguém controla aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor determinar será feito, porque o Senhor é o dono, o Senhor é o dono da minha vida. Vai dizendo para Jesus, minha irmã, meu irmão, nesta noite, vai colocando diante dEle, diga para Ele: Senhor, eu quero essa semana experimentar esse milagre, começando hoje à noite, que eu creio no Teu poder, eu creio no Teu poder. Diga para Ele: eu creio no Teu poder. Diga outra vez: eu creio no Teu poder. Jesus, eu creio que o Senhor pode, porque tudo é possível àquele que crê. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Oh Pai, aleluia, louvado seja o Teu santo nome. E agora, meu Deus, no nome de Jesus, eu intercedo por cada irmã, por cada irmão, por cada casal, por cada família, aqui no templo como em casa, aqueles que oraram confiados no Senhor, no Deus que move, quando tudo parece não ter solução,
quando parece que as portas se fecharam, quando querem levar aquilo que é mais precioso da nossa vida. É a Ti, Senhor, é a Ti que nós clamamos, Pai. Batemos a porta do céu, clamamos a Ti, Espírito Santo, clamamos a Ti, ó Jesus amado, e tomamos posse pela fé do Teu milagre. Aceita esta oração, Jesus. Meu irmão, minha irmã, tome posse. Não deixe a incredulidade entrar na sua mente, e muito menos no seu coração. Porque se Deus é por nós, se Jesus é por nós, quem se atreve a ser contra nós? Obrigado, Pai, por esse momento, e ser conosco, ministro do Teu milagre, de maneira poderosa. E obrigado, Pai, pelos 59 anos desta igreja. Eu oro pelo pastor dessa igreja. Oh Jesus, vem sobre a vida do pastor Jonas, sobre a sua esposa e filhos, pelos demais pastores dessa igreja, os presbíteros, diáconos, pessoal do louvor, os que servem, os grupos, as células, o ministério dessa igreja, Senhor amado, os sonhos que esse pastor tem, Senhor, para largar as portas, alcançar essa cidade, meu Deus, alcançar pessoas que nunca vieram aqui. É o Senhor que vai trazer, Pai Santo. Eu abençoo, Pai, que seja cada ano um ano de milagre, como nós ouvimos que o Senhor tem feito grandes milagres nesse ministério. Continue fazendo isso, meu Pai, e que a Tua luz brilhe fortemente nesse lugar. Eu oro em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E o povo que crê, o povo de Deus diz amém. Posso ouvir o seu amém, meu irmão? Mais uma vez. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você pode adorar o Senhor Jesus com as suas palmas. Adore a Ele. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.